Você é um agricultor que pensa grande, planeja o futuro e gosta de aproveitar as oportunidades que surgem. Você não pode ficar de fora do Impulso Bayer, o maior programa de fidelidade do agro brasileiro. E o Impulso Bayer funciona de um jeito muito simples. Para participar, você compra produtos Bayer, entra no site orbia.ag e cadastra as notas fiscais. E assim que a sua nota for aprovada, seus pontos serão calculados e você já poderá resgatar produtos e serviços. Também, a partir do cadastro das notas fiscais, você junta impulsos que vão determinar o seu número de estrelas. Você pode ser cliente de 1 a 5 estrelas. Quanto mais produtos Bayer comprar, maior será a sua classificação e mais benefícios você acessa, como entrada gratuita em eventos, viagens exclusivas e acesso a soluções que vão alavancar o seu negócio. Saiba mais em agrobayer.com.br/impulso-bayer. É o Impulso Bayer, impulsionando você para o futuro. Olá, muito boa tarde, você internauta ligado aqui nas nossas informações no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com a nossa programação de boletins, agora para falar um pouco mais sobre mercado do petróleo. E para isso a gente vai até Portugal conversar com o nosso amigo Flávio Walter Inácio Inocêncio, que é diretor da Helios Advisory. Flávio, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigado, eu, pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com todos vocês. Prazer é nosso, Flávio. Bom, vamos lá começar a falar sobre as movimentações do mercado, porque sei que tem muitas novidades aí para a gente atualizar os nossos internautas. E a mais recente delas, né, e que é importante a gente falar nesse momento, é sobre esse adiamento, né, dessa reunião da OPEP marcada para acontecer, que foi adiada para o dia 30 de novembro, não é isso, Flávio? O que motivou esse adiamento dessa reunião que o mercado esperava tanto? Correto. Este adiamento foi essencialmente uma novela mexicana, se é que posso utilizar esta analogia, de muito drama que houve. O principal problema, inicialmente recebemos a notícia que os países africanos, membros da OPEP, essencialmente Angola e a Nigéria, que são os maiores produtores africanos, ficaram insatisfeitos com, basicamente, a decisão da OPEP em revisar as cotas da OPEP. Para os nossos ouvintes, a OPEP tem cotas para cada país, mas a cota está correlacionada com as reservas provadas que cada país tem e o seu nível de produção. O que tem acontecido? A Nigéria é um país que tem reservas muito significativas, à volta dos 37 bilhões de barris, e poderia estar a produzir entre 2 a 3 milhões de barris de petróleo por dia, mais ou menos aquilo que o Brasil produz neste momento. Angola está a produzir 1 milhão de barris. Só que estes países não estão a produzir o que poderiam estar. A Nigéria, neste momento, está a produzir à volta de 1 milhão de barris. Angola, à volta de 1 milhão de barris. Então, aquilo que a OPEP queria fazer era o mais lógico, era dizer, olha, vocês estão com uma cota muito com aquilo que é a vossa capacidade de produção. E aparentemente a Nigéria e o representante angolano recusaram. Isso fez com que a OPEP decidisse do adiamento, numa altura em que se esperava uma decisão dos membros do grupo em continuar os cortes de produção até final do ano, uma vez que temos um mercado que está em excesso de oferta. Lhes dei uma entrevista recentemente a Dubai, a Bloomberg do Dubai, onde mencionei esse aspecto. E esperava-se que a OPEP não cortasse, mas continuasse os cortes de produção. Então, o mercado interpretou este problema que a Angola e a Nigéria levantaram como um problema de desacordo entre a OPEP, o que não é verdade. Aquilo que ocorreu é algo muito mais simples. Temos um problema de preços baixos e um problema agora de luta, de cota do mercado entre produtores da OPEP e produtores que não OPEP. Então, países como a Arábia Saudita, o que querem fazer é tornar a OPEP mais
um grupo mais eficiente, um grupo que consiga fazer um compliance das cotas. E isso foi interpretado como um desacordo do grupo. O resultado, os mercados financeiros interpretaram isso, essencialmente as grandes casas, interpretaram isso como um problema da OPEP que iria levar a um excesso de oferta do mercado. Mas a realidade é muito mais simples. Angola e a Nigéria não são membros tão relevantes dentro da organização. Os mais importantes são os Estados do Golfo. E a verdade é, por problemas internos, esses países estão com uma queda de produção há vários anos. O pico de produção angolano foi há 8 anos atrás, 8, 9 anos atrás, o pico da Nigéria à volta da mesma altura. A Nigéria é um país com muito maior potencial, e a Arábia Saudita está preocupada, sim, eu diria mais com a Nigéria, do Irão e também o Iraque. Mas essencialmente foi isso. Então, aquilo que eu disse a vários amigos meus e pessoas que trabalham neste setor, foi essencialmente que não há um desacordo dentro da OPEP. A Arábia Saudita, que, se quiser, pode impor cotas mais baixas dentro, se isso for um problema, para os países que têm uma produção mais diminuta, como é o caso da Nigéria. E a questão fundamental, essencialmente, é que o preço do petróleo hoje reflete o excesso de oferta. Eu nem diria que é um excesso, que é um problema de demanda. A demanda continua forte. Aliás, até dezembro vai chegar a 102 milhões de barris. Para o ano, a demanda vai crescer 1 a 2 milhões de barris a mais. Então, a demanda por petróleo continua a crescer. O grande problema é que temos muito mais oferta no mercado do que se ia desejar. O xisto americano está em níveis altíssimos. O Biden pode falar, a administração Biden pode falar de transição energética, a era pós-petróleo. A verdade é, nunca produziu tanto que dos Estados Unidos como durante a administração democrata Biden. Curiosamente, quando a administração Trump, que provavelmente pode vir a voltar para o ano, era muito mais pró-mercado. Mas quanto ao OPEP, a questão fundamental foi relativamente aos dois membros. O mercado interpretou isto como um desacordo, mas não é um desacordo. A Arábia Saudita, mais os Estados do Golfo, podem facilmente impor a sua vontade aos membros africanos que não têm um peso tão relevante. Flávio, então você explicou aí pra gente sobre essa questão tão polêmica, né, dessa reunião então que ficou pro dia Correto. 30 de novembro. Na sua visão, o que você tem ouvido do mercado, o que a gente pode esperar, se é que tem alguma clareza diante disso, o que a gente pode esperar dessa reunião do dia 30 de novembro, em relação principalmente, claro, a questão da definição de produção desse bloco de países produtores e aliados? Excelente pergunta. A reunião já sabemos que vai acontecer que virtualmente, não vai ser uma reunião física em Viena, a sede da OPEP em Viena, uma cidade maravilhosa que eu recomendo que todos visitem, uma cidade muito, muito cultural. Vai ser virtual. O que a maior parte dos analistas espera? Muitos analistas que esperam um corte de produção. Eu, do meu lado, não sei se vai haver um corte de produção, porque eu acho que seria muito arriscado. Embora o preço do petróleo ande à volta dos $81 o barril, a Arábia Saudita quer um preço entre os 80 a $100 o barril. A nossa análise aqui é baseada nos fundamentais. Os fundamentais são bastante fortes quanto à demanda. A questão é a oferta. A verdade é, a OPEP, se decidir um corte de produção, por mais improvável que seja, eu acho pouco provável, mas se decidir, o preço pode subir marginalmente, mas isso pode retirar a cota de mercado aos países membros da OPEP, que já estão em cima de muita capacidade extra de produção, especialmente os Estados do Golfo, especialmente Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. E os sauditas não querem mais ter muita produção que não esteja a ser vendida no mercado. Eles estão satisfeitos com um preço à volta de $80 o barril. Então, o que eu espero é que os sauditas tomem uma decisão antes das eleições americanas. Os sauditas, principalmente este novo príncipe, não é muito amigo da estratégia americana. A América, neste momento, é um concorrente da OPEP e, por razões geopolíticas, parece-me que eles querem que a administração Biden não continue um segundo mandato. Então, por razões óbvias, creio que
tanto a Rússia como o Irão, como a Arábia Saudita, são os países mais importantes dentro da OPEP+. Do Irão representa, vamos chamar, que dos países descontentes, como a Argélia, a Nigéria, tipicamente a Líbia, são os países descontentes. A Arábia Saudita representa os estados do Golfo. E esses dois blocos, neste momento, estão de acordo quanto ao preço. A Rússia também, $80 o barril, basta para as suas necessidades. A questão fundamental é que eu acho que este corte, ao ocorrer, pode ocorrer no primeiro trimestre ou no segundo trimestre de 2024. Isto porquê? Por causa das eleições americanas. Parece-me que estes países querem influenciar as eleições americanas, fazendo subir os preços nessa altura. Neste momento, não me parece que esta seja a decisão que vai ser tomada pelas análises que nós fazemos. Nós também temos contactos em Viena e podemos, até porque eu trabalhei na OPEP em 2013 e tenho um livro sobre a OPEP e conheço como funciona a organização, vai ser muito difícil haver um corte de produção. Essencialmente, a polémica não é sobre cortes de produção, seriam que, de meu ver, contra producentes atualmente. Parece-me que o que eles querem é fazer este corte para ter um impacto econômico, obviamente, porque conseguem mais receita quando o preço do petróleo sobe, mas geopolítico. Infelizmente, não podemos desligar da geopolítica. Não só precisando da guerra da Ucrânia, mas a guerra em Gaza. Isto porquê? Porque os nossos ouvintes devem se recordar que houve um embargo petrolífero em 1963, quando houve a guerra de Yom Kippur, essencialmente a guerra entre o Egito e Israel. E o Kuwait queria, essencialmente, cortes de produção para punir os países ocidentais e também como uma forma de pressão para que se faça algo relativamente à guerra. Só que este tipo de decisão não caiu bem na Arábia Saudita, que tem uma visão mais comercial. O que é que aconteceu? A OPEP, quando utilizou o petróleo como arma, a OPEP viu a sua cota de produção global cair nos anos 70 e 80. Isto para explicar aos nossos ouvintes que as questões geopolíticas, infelizmente, influenciam o processo de tomada de decisão. Felizmente, os sauditas decidiram por uma decisão comercial. Essencialmente, estão interessados em pagar a transformação da sua economia, que começou em 2015, 2016, essencialmente, e não querem utilizar o petróleo como uma arma geopolítica. A questão fundamental é esta mesmo, é que existe uma guerra agora entre a produção que não OPEP e a OPEP. A produção que não OPEP, onde é que está a crescer mais? Países como o Brasil, países como a Guiana, que é um dos grandes centros hoje de investimento da Exxon, que é próximo do Brasil, e a expansão da produção do xisto nos Estados Unidos e da produção das areias movediças de petróleo, de tar sands, não sei bem como é a tradução em português, no Canadá. Muita gente que não sabe isso, mas o Canadá é dos maiores exportadores de petróleo para os Estados Unidos. Só que é um processo que vem de areias bituminosas que obedece a um processo de transformação e não muito amigo do ambiente. Então, essencialmente, existe agora uma guerra por cota de mercado, muito semelhante àquela que aconteceu em 2014-15. A diferença é, a OPEP, neste momento, não está a lutar por cota de mercado. Isto é, a OPEP, os sauditas não estão interessados em baixar o preço para ganharem cota de mercado, como em 2014 até 2016. E isso é bom para quem produz petróleo, mas também tem o seu aspecto negativo. Então, para a reunião de dia 30, a nossa análise interna aqui dentro da nossa organização não vai haver um corte de produção, vai haver um acerto relativamente às cotas dos vários países. Tipicamente, o país que mais corta na sua produção é a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, essencialmente, cuja produção está em Abu Dhabi. Muita gente olha para o Dubai, mas Abu Dhabi é onde está o dinheiro dos Emirados Árabes Unidos. Então, esse é o problema. E os países que não conseguem produzir tanto petróleo, como Angola, mais a Nigéria, vão ter que ter cotas mais reduzidas de acordo com a sua produção atual. O problema angolano é um problema que existe um declínio
de poços existentes e houve muitos investimentos em poços a futuros. A Nigéria é um problema mais político, porque a Nigéria pode facilmente fazer subir a sua produção em 1 milhão de barris, podem produzir 2 milhões de barris à vontade por dia. Isso significa que 1 milhão de barris, o mercado neste momento não está preparado. A questão fundamental é o que é que vai ocorrer. Do nosso ver, vai haver um novo corte em 2024, pelas informações que nós recolhemos junto dos nossos contactos, mas não este ano, que seria muito arriscado para os sauditas, seria bom para o preço, mas iriam perder mais cota do mercado e ter muito petróleo que eles não iriam vender. Tipicamente é o país com a maior capacidade extra de produção, que chamamos de spare capacity. Essa é a grande vantagem da Arábia Saudita. Não é as reservas aprovadas. O país com as reservas aprovadas é a Venezuela, mas a Venezuela tem uma produção neste momento que nem chega a 700 mil barris por dia. E podia até produzir 3 milhões de barris por dia à vontade. Aliás, um dos membros fundadores da OPEP, mas infelizmente com a atual administração, foi incapaz de atrair investimento e também aliado às sanções americanas, que estão a ser retiradas aos poucos. A verdade é, existe um rapprochement entre a Venezuela e os Estados Unidos, que começou em 2017, mas esse rapprochement não houve muito investimento americano na Venezuela, infelizmente, porque a Venezuela é um país com um potencial enormíssimo em termos petrolíferos. Flávio, queria saber então sobre as movimentações do mercado nesta quinta-feira, porque imagino que esse adiamento dessa reunião tenha pesado, né, sobre o mercado. Estava dando uma olhada por aqui, o Brent perde mais de 1%, né? O WTI, desculpe, perde mais de 1% nesta tarde, cotado em 76 dólares o barril, e o Brent em 81 dólares o barril, um pouco menos, né, de queda, cerca de meio ponto por cento de queda neste momento. O que pesou sobre o mercado nesta quinta-feira? Queria saber a sua opinião, e imagino que o mercado também tenha tido negociações um pouco mais fracas no dia de hoje, porque a gente tem o feriado do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, né? Então, muito do financeiro que poderia pesar sobre o mercado do petróleo também hoje foi deixado de lado. E também queria saber, na sua visão, o que a gente deve acompanhar à frente, qual é a tendência para o mercado ao longo das próximas semanas. Excelente pergunta. Essencialmente, há várias razões. A OPEP tem acusado, essencialmente, a Arábia Saudita. Nós seguimos particularmente os sauditas, porque os sauditas têm uma visão hoje muito clara, estratégica, relativamente ao petróleo. E a visão deles é mais comercial. Então, para responder à pergunta, a primeira pergunta é, da OPEP, mas os sauditas acreditam que existe muita especulação financeira, como existe no mercado de futuros. E isso tem influenciado parcialmente o preço do petróleo. A nosso ver, isto não é inteiramente correto. O mais correto é, temos que olhar mesmo para fundamentais. Os fundamentais existe muito petróleo no mercado, principalmente dos países não OPEP. Por exemplo, a produção do Brasil pode aumentar muito significativamente nos próximos 5 a 10 anos. O Brasil pode produzir mais 1 milhão de barris de petróleo nos próximos 5 a 10 anos. Isto é muitíssimo para um país que teve uma revolução, principalmente com o pré-sal, as descobertas do pré-sal e os custos inerentes ao pré-sal. Portanto, a questão fundamentais, temos muito petróleo não OPEP no mercado. Os Estados Unidos estão com 12 a 13 milhões de barris de petróleo por dia. Se olharmos para os vários indicadores, petróleo ou equivalente, se incluirmos o petróleo de xisto, do convencional mantém-se estagnado, mas o não convencional aumentou muito nos últimos anos. Então, esses são os fundamentais no que explicam. Mas o mercado que caiu especificamente, parcialmente sim, pelo Dia de Ação de Graças, que é dos feriados mais importantes dos Estados Unidos, mas a nosso ver foi por esta informação. Aliás, os analistas que trabalham nisto das grandes casas, como a Platts, como a Wood Mackenzie, como a IHS Markit, ou a Rystad Energy, que são das principais empresas consultoras no setor de commodities, em especial a do petróleo e gás,
indicaram que o problema foi o mercado interpretou este adiamento da reunião da OPEP como um problema de coordenação e assumiu que a OPEP iria colocar mais petróleo no mercado e não iria ou continuar os cortes até dezembro deste ano, a OPEP+, e interpretou isto como mais mercado mais petróleo no mercado. Esta foi a interpretação que os vários analistas fizeram. Então, houve muita gente que decidiu vender. Essencialmente foi essa decisão. Então, o mercado está naquilo que poderíamos estar em backwardation, não é? Onde o preço do mercado de futuros é inferior ao preço atual. Quando o mercado está assim e não em contango, para utilizar a expressão do mercado de futuros, que tipicamente indica que há excesso de mercado, excesso de petróleo no mercado. Então, esta é a razão fundamental. Para dia 30, só que infelizmente eu acho que o mercado interpretou a mais a decisão, tanto que o governador, a OPEP tem vários organismos, tem o secretário-geral e o secretariado-geral do Kuwait, aliás, fala português fluente, eu recomendo até que tentem entrevistá-lo. Ele fala português fluente, um kuwaitiano, o secretário-geral da OPEP. Mas existe chamada Comissão Econômica. Em cada país tem um representante, um governador. Isto é, cada Ministério dos Petróleos de Energia indica um governador para esse órgão. E o governador da Nigéria que veio dizer que a questão já está resolvida quanto às cotas. Isto porquê? Porque para quem trabalhou no OPEP e conhece a OPEP sabe que as cotas não é um grande problema. É um problema apenas quando a cota não reflete a capacidade de produção. Mas a cota tipicamente, que tem em conta a capacidade de produção diária e as reservas aprovadas. Isto é, um país, imaginemos que tem reservas provadas à volta dos 260, 70 bilhões de barris, que é basicamente a Arábia Saudita, e tem uma produção média diária à volta dos 9 a 10 milhões de barris por dia, pode negociar com a sua cota e dizer, olha, eu quero aumentar a minha cota para 11 milhões, ou quero diminuir para 8. Portanto, isto é negociável, porque tem em conta as suas reservas provadas e a sua capacidade diária de produção. O sistema de cotas que foi implementado em 1983, muita gente não sabe isso, a OPEP foi criada em 1960, em Bagdade, mas o sistema de cotas foi para permitir que a OPEP ganhasse cota de mercado. Então, o mercado interpretou isto como um problema grave. A verdade é, a Nigéria e a Angola não são produtores relevantes que vão afetar a OPEP ou a sua capacidade de cortar, porque tipicamente quem corta mais são os Estados Árabes, essencialmente a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait também, esses são os três principais, nós temos incluir aí o Oman, o Bahrein, mas os três principais são o Kuwait, a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. O Iraque, apesar de ser árabe, está mais alinhado neste momento com o Irão, e não se esqueçam, neste momento, do Irão não é um rival geopolítico que saudita, que houve um acordo de paz. Significa que o processo de tomada de decisões, neste momento, é muito mais fácil do que era 2 anos atrás, antes do acordo entre a Arábia Saudita e o Irão. Pode levar à paz do Iêmen. Então, não entender estes aspectos geopolíticos faz com que os analistas leiam algo que não está correto. Então, a meu ver, não vai haver uma decisão de um novo corte de produção. Creio que vão continuar os cortes, a manutenção dos cortes até dezembro, e haver uma decisão vai ser para influenciar as instituições americanas, vai levar o Trump ao poder, porque a verdade é que os sauditas já deixaram claro, eles querem trabalhar com a administração Trump e não com a administração Biden. Existe um problema muito sério sobre isso. O Biden visitou Riad, mas o príncipe Mohammed bin Salman, infelizmente, não gosta muito do Biden, porque o Biden queria tornar a Arábia Saudita um estado de pária, essencialmente. É uma longa história, mas em resumo, que os sauditas querem. Eles estão contentes com preços entre os 80 e 100 dólares o barril. Preços inferiores iria forçar a OPEP a tomar uma decisão para, mesmo que perdessem cota de mercado, os sauditas podem sempre ganhar cota de mercado no futuro. Isto é, aumentando a sua produção. E esse efeito, essa
porque a Arábia Saudita tem uma produção, tem uma capacidade de produção de 1 a 2 milhões de barris. Isto é, eles podem colocar imediatamente 1 a 2 milhões de barris de petróleo no mercado, isso pode afundar os preços, e essa é a forma que eles têm de punir ou restringir o mercado. É por isso que se chama Arábia Saudita o Banco Central do Petróleo. Há muitos analistas acho que não entendem isso. Então, não há uma distinção na OPEP. Em última análise, o que os sauditas iriam fazer é convidar alguns desses países que não representam muito em termos de produção a sair da organização temporariamente e voltar mais tarde quando tivesse uma produção maior. Isso aconteceu com o Gabão, isso aconteceu com a Indonésia, que já foi membro, mas saiu. E está muito frequente um país que tem uma capacidade de produção em declínio, que é convidado a sair e, se quiser, mais tarde pode voltar. Porque o critério para se pertencer ao PEP é o ser exportador líquido do petróleo. Muita gente acho que não entende isto. Então, este é o critério. Então, em resumo, a nosso ver, o preço do petróleo vai se manter à volta dos $80 o barril. Pode baixar temporariamente o Brent para 70 e poucos dólares, mas os sauditas já deixaram claro, e os estados do Golfo, inclusive a maior parte dos Estados-membros da OPEP+, que temos que entender que isto inclui a Rússia, inclui o Azerbaijão, inclui um conjunto de países, os países da OPEP+, não querem preços inferiores a $80 o barril. Um aspecto muito importante, Jonathan, que é muito importante, uma das razões porque o preço do petróleo está muito baixo é que os russos têm descontado muito o seu preço de petróleo. Eles estão a vender o petróleo com desconto. O preço do Urals, que é o preço de referência russo, anda à volta dos $65 o barril. Estou a analisar hoje. Enquanto que WTI está a 76, da Rússia, como teve de ganhar cota de mercado, começaram a vender o seu petróleo à volta dos $65 o barril. Ainda hoje, este é o preço de referência de tabela dos Urals russo. Isso explica, em parte, porque é que o preço do petróleo está baixo, que a Rússia tem uma produção que é média diária à volta dos 10 milhões de barris. É por isso que as sanções, infelizmente, falharam, né? Para quem queria uma resolução rápida do conflito ucraniano, via que sanções, infelizmente isso falhou, não foi possível, e isso explica em parte o preço do petróleo. Então, foi também, parcialmente, a estratégia russa, que foi coordenada com a OPEP e com os Estados do Golfo, como muita gente não sabe, mas são aliados, de facto, dos Estados Unidos. Só que, quanto ao preço do petróleo, como é o seu bread and butter, esses países são bastante implacáveis. Então, neste momento, eles querem preço de petróleo à volta dos $80 o barril. Isto é a posição oficial dos Estados ou do Golfo, os principais que eu disse. A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait. E esses são verdadeiramente quem manda dentro da OPEP. Essa é a razão porque não prevemos preços muito, muito elevados. Temos que, por um lado, excesso de oferta de países não membros da OPEP+, e temos um desconto de petróleo muito barato, essencialmente para a Índia, China e países. Até a Arábia Saudita até está a comprar petróleo russo e a revender como se fosse petróleo seu. Isto é conhecido, porque não há sanções secundárias contra estes países. Aliás, os americanos e a União Europeia seria suicídio económico aplicarem sanções aos sauditas que estão a comprar petróleo russo descontado. O que é uma possibilidade. Eles já fizeram isso em outras áreas, mas no petróleo, muito complicado. Então, isto é importante os nossos ouvintes entenderem. A Rússia anda a vender o petróleo muito barato. E isso explica, em parte, os preços. Se não teríamos preços à volta dos $100 o barril, 120. Mas os russos, para ganhar a cota do mercado, não podem vender para a União Europeia e nem para os Estados Unidos. Eles vendiam algum petróleo para os Estados Unidos. Para ganharem cota de mercado, descontam o seu petróleo até hoje. O preço de referência, pelo menos oficialmente, do Urals é $65 o barril, o que é baixíssimo. Sim. Flávio, para a gente finalizar, eu queria também te perguntar sobre uma questão que envolve a demanda e que vem da China, né? E uma notícia aí que tem repercutido, principalmente nas últimas horas, né? Que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, pediu para que a China forneça mais dados sobre
um surto, né, de pneumonia que tem acontecido entre crianças, ainda sem causa definida lá na China, né, e parece que os hospitais estão bastante cheios por lá. E essa é uma informação que, claro, acende um alerta por conta de todo o cenário da Covid, né? Como é que você tem visto essas informações aí no cenário internacional? E, é claro, como que o mercado do petróleo acompanha tudo isso? Nós estamos muito preocupados com a questão chinesa, Jonathan, por várias razões. A principal razão é a demanda chinesa não é tão forte, apesar de ter recuperado para os níveis pré-Covid, não é tão forte como seria de esperar, uma vez que a economia chinesa não cresce tanto e parcialmente, existem muitos investimentos no setor das energias renováveis, o que também fez com que a demanda por fósseis diminuísse. Então, esta nova notícia pode afetar, em boa medida, a decisão. Isto porquê? O processo de tomada de decisão na China não é como nos países ocidentais. Basta uma decisão tanto do governo chinês, representado pelo partido, né, já no poder, que é um partido único. Isto pode afetar parcialmente a demanda. As boas notícias que temos da China é que no mercado de refinação nós temos alguns constrangimentos. Então, principalmente no diesel e também gasolina. E isso pode significar que, por um lado, temos uma demanda que pode não ser tão forte, mas, por outro lado, podemos ter uma demanda que pode continuar a crescer, porque no refino temos notícias pela Bloomberg, essencialmente, que é um canal de notícias que nós também acompanhamos, notícias de económico-financeiras, de que existe esse problema de refino. Então, a demanda chinesa explica em parte isso. Só que a demanda chinesa tem que ser entendida dentro da cota de mercado que a Rússia foi ganhando dentro da China. Onde é que a China comprava petróleo até 2022? Essencialmente os Estados do Golfo e África Ocidental, especialmente Angola, Nigéria, Guiné Equatorial, e Estados do Golfo, como a Arábia Saudita e os Estados Unidos. Neste momento, a Rússia, que se não estou em erro, é o segundo ou o maior fornecedor de petróleo para a China. E a China anda a comprar este petróleo a preços muito baratos. Então, nós temos que entender que o desconto de petróleos tem um efeito muito grande na demanda. Faz aumentar a demanda, mas faz colapsar os preços. Principalmente porque um produtor, um país consumidor relevante como a China tem uma alternativa ao lado da sua fronteira e não tem que depender do Estreito de Malaca, onde passava a costa do petróleo que vinha do Médio Oriente e da África Ocidental para a China. Então, isso é muito fundamental. As pessoas acho que não entenderam isto. Neste momento, o maior fornecedor de petróleo, ou dos maiores, para a Índia e China, é a Rússia. E a Rússia tem descontado esse petróleo. E isso explica, em parte, porque a demanda chinesa do crudo tradicional que vinha do Médio Oriente e das ramas africanas ocidentais, esta Nigéria, Angola e Guiné Equatorial, e Gabão, para falar dos principais produtores, e também Congo, na República Congo-Brazzaville, eram dos maiores exportadores de petróleo para a China até 2022. Depois de 2022, quando começa a guerra na Ucrânia, infelizmente, a Rússia passa, ou felizmente, que depende da perspectiva, passa a comprar petróleo russo, e isso teve um efeito na demanda chinesa no Médio Oriente e na África Ocidental. Então, isso é um aspecto que para analistas acho que não entende. Acho que temos que olhar também para o preço e para a disponibilidade que os países asiáticos hoje têm relativamente. Outro aspecto que fundamental é o aspecto dos Estados Unidos. Não há ainda indicação de que isto vai ser um inverno muito rigoroso. Não há também um efeito, como tivemos em 2021, Jonathan, não sei se recorda, mas houve um efeito de substituição. Isto é o aumento exponencial do preço do gás natural, fez também disparar a procura por petróleo, isso fez disparar os preços. Nós não tivemos esse efeito. Mas se tivermos um inverno rigoroso, nós podemos ter também esse efeito de substituição. Mas a história fundamental, a nosso ver, foi do lado da oferta. Temos um petróleo russo hoje muito barato, compete com o petróleo do Médio Oriente e da África Ocidental e também da América Latina.
passa a ser muito, muito relevante, e temos este problema de incerteza geopolítica. Muito importante, Jonathan. Eu disse isso a Bloomberg Dubai, acha que Bloomberg, é os mercados também não estão a inserir na sua análise o risco geopolítico. Jonathan, o que está a acontecer na Palestina pode ser uma coisa que pode ter um efeito muito grande no mercado de commodities. Não sei se o Jonathan que acompanhou, mas houve um navio que foi prendido no Mar Vermelho israelita pelo Iêmen. O Iêmen tem essa capacidade. Isso pode afetar, em boa medida, o petróleo que vai para a Europa, passa pelo Mar Vermelho, e podemos ter um efeito, se a guerra se alastra, em que o Irão fecha o Estreito de Hormuz. E se fechar o Estreito de Hormuz, aí é game over para a economia mundial, o preço do petróleo aumenta exponencialmente. Neste momento, não temos indicações de que a guerra vai se alastrar, eu acho muito pouco provável, pelas razões que eu indiquei. Tanto o Irão como os sauditas não querem um conflito, e agora que tem um acordo de paz que foi mediado pela China, querem essencialmente utilizar o petróleo como uma arma econômica, mas não necessariamente como uma arma geopolítica. Mas a verdade é, o mercado não faturou ainda isso. Não fez uma análise do preço. Então, o preço, a nosso ver, não reflete o risco geopolítico, tanto da guerra da Ucrânia, como da guerra que está a acontecer no Médio Oriente. Isto porquê? Porque podemos ter, em última análise, se a situação se deteriora, imagino que temos 1 milhão de refugiados que têm que ir para o Egito, os Estados Árabes aí vão ser forçados a usar o petróleo como arma geopolítica. Não acho que vão para a guerra, são aliados americanos, mas podem fazer um novo embargo. Então, eu acho que o mercado não está a faturar este risco. É um risco enorme que temos que considerar aqui. Então, o que dei aqui foi a análise convencional, preço de petróleo à volta de $80 o barril, cortes de produção só a partir de 2024, muito significativos, posso estar enganado, mas só a partir de 2024. Mas, se tivermos um alastrar da guerra, aí é game over. Aí podemos ter uma crise como nunca vimos. Acho que nem 73 pode ser assim, onde tivemos uma recessão, e parcialmente isso fez com que a guerra de Yom Kippur parasse. Então, atenção que temos que considerar os riscos geopolíticos. E temos o Iêmen, que está aliado com o Irão, e temos o Irão, que pode retaliar fechando o Estreito de Hormuz, e não é muito difícil. Então temos que, e a maior parte do petróleo do Médio Oriente passa pelo Estreito de Hormuz e gás natural. Qatar, para exportar, tem que passar pelo Estreito de Hormuz via LNG, é o maior exportador. Qatar e a Austrália, a gente não sabe isso, mas a Austrália é dos maiores exportadores de LNG, gás liquefeito, gás natural liquefeito, por acaso é um produtor bastante relevante. Também de petróleo, mas essencialmente gás natural. Eles têm muitos projetos de LNG que entraram em funcionamento. Isso também fez com que o preço do gás não subisse tanto. Com certeza, informações importantes para a gente acompanhar. Flávio, obrigado pelas suas informações, meu caro, e, claro, bom restinho de semana para vocês aí em Portugal. Obrigado, eu. Um abraço. Bom, conversamos aí então com o Flávio, né, sobre as movimentações do mercado do petróleo e principalmente essa questão envolvendo o adiamento da reunião importante da OPEP e aliados e o reflexo de tudo isso, claro, para o mercado. Agora, na finalização do nosso boletim, você encontra as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas já tem fechamento do mercado da soja. Fica por aí, a gente se vê. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.